Pessoal, então, meu boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar convosco para ministrar mais um treinamento que a Big oferece para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Por enquanto, nós estávamos só recepcionando vocês, testando o microfone, né, conversando a respeito que quem não tem microfone já pode clicar nessa parte do chat, digitar, que nós vamos também ler sua pergunta, sua observação e vamos te responder. E aqueles que não têm, né, microfone, ou que tem, na verdade, tem esse botãozinho que é uma mãozinha, vocês vão clicar aí e eu vou liberar o som de vocês para que vocês possam se comunicar comigo, tá bom? Como de costume, esse treinamento ele também está sendo gravado e vai ser postado depois na central de relacionamento, na parte de webinar, para que vocês também possam assistir de uma forma mais tranquila, ou de repente numa dúvida, vocês entrarem lá para poder rever isso tudo que nós estamos passando para vocês hoje, tá certo? Então hoje, o treinamento que nós vamos ministrar para vocês é a respeito do cadastro de usuários, tá? O objetivo desse treinamento é apresentar e orientar vocês acerca do cadastro de usuários do sistema Big, tá? Atribuir as permissões, nós vamos ver o grupo do usuário, né? Então, esse treinamento, na verdade, inclusive é um treinamento que é novo, nós estamos ministrando ele pela primeira vez. Colocamos aqui uma carga horária de 2 horas, tá? Nós estamos com um número pequeno de clientes, né, presentes. Pode ser que isso demore até um pouco mais ou um pouco menos, mas provável que seja menos. Eu gostaria que vocês, tendo dúvidas, se manifestassem, tá? Para que realmente vocês aproveitem bem o treinamento e não fique um treinamento tão cansativo, tá certo? No caso, o meu nome é Carlos Camargo, tá? Estou na Big desde quando ela começou, isso lá em 2000. E antes de estar na Big, eu trabalhei numa rede de drogarias, onde eu fazia parte administrativa lá, tá? E hoje na Big, hoje estou como consultor em treinamentos. Faço treinamento tanto aqui para vocês via webinar, para os nossos colaboradores novos, e também, na medida do possível, na necessidade de vocês, fazemos consultoria em loco, né, ou treinamento na vossa empresa. Então, sempre que vocês precisarem, nós temos essa disponibilidade também, tá? Só vocês conversarem com o nosso comercial e essa possibilidade de nós estarmos juntos é possível, tá? O meu e-mail, se caso vocês precisarem comunicar comigo, é carlos@bigsistemas.com.br, tá? Se quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa sobre esse treinamento, alguma outra coisa que você esteja passando aí, a gente pode dar uma olhada, responder, tá ok? Então nós vamos dar início. Sobre o conteúdo que nós vamos passar para vocês nesse treinamento de cadastro de usuários, vai envolver o cadastro do grupo do usuário, tá? Que é onde nós vamos deliberar as permissões. Nós vamos ver o cadastro em si do usuário, tá? E as atribuições de permissão, tá certo? Os funcionários novos, né, ou mesmo os antigos que tem aí, que usam o sistema, parte de vendas, todos eles devem ter uma permissão, né, de uso no sistema. Porque senão todo mundo vai ver todas as coisas, isso não é interessante, né? Sempre é interessante você atribuir as permissões e delegar apenas aquilo que a pessoa vai usar, tá certo? Então nós vamos começar aqui falando primeiramente do cadastro do grupo de usuário, tá? O cadastro do grupo do usuário, para que ele serve? Ele é utilizado para agrupar os funcionários que têm o mesmo nível de acesso no sistema. Então, vamos supor, se você tem lá 10 balconistas, não tem necessidade de você ir nos 10 e definir permissão nos 10. Você cria um grupo de usuário, tá? Grupo balconista, por exemplo, e aí você vai, então, delegar as permissões que essa pessoa tem. Depois vai lá no cadastro de usuário e vai, então, associar ele a esse grupo de usuário. Então, facilita bastante para vocês, na definição das permissões, esse grupo de usuário, tá certo? Então, o grupo do usuário, a gente vai definir para aquela pessoa, né, que pertence àquele grupo, as permissões deles. Nós vamos ver isso dentro do sistema. Tá? Dentro do sistema Big, você vai entrar na parte de cadastro. Tá? Depois nós temos a guia usuário e grupo de usuário. Tá? Clicando nele, nós vamos mostrar aqui para vocês dentro do sistema Big. Só ver aqui, ó, cadastro, usuário
grupo de usuário, certo? Clica aqui, ele já vai abrir o cadastro do grupo do usuário. Esse cadastro, como ele é pequeno, ele já vem aberto, né? Você viu que eu não precisei nem pressionar aqui o F3 para pesquisar. Então, você já vê que tem aqui alguns grupos, tá? Que você vai definir, mediante a cada função de usuários, né, que você tem na sua loja. Você pode definir o grupo assim, ó, por exemplo, balconista. É um grupo normal de balconista que você vai ter. Deixa eu colocar em ordem alfabética. Sempre vocês clicando na grade, né, ele fica nessa ordem. Então, clicando na grade de descrição, eu tenho aqui, então, balconista e balconista pleno. Tá? Por quê? Porque um vai fazer umas coisas e o outro vai fazer outras. Mesmo ele sendo balconista, ele tem alguma coisa a mais ou a menos para se fazer no sistema. Então, se eu tenho dois tipos de balconista, então eu vou ter dois grupos. Grupo caixa, grupo escritório, escritório pleno, grupo farmacêutico, né? Grupo gerente, gerente pleno, grupo motoboy, que são somente para pegar os entregadores, perfumistas, né, que são as pessoas aí que trabalham na parte da perfumaria, e o grupo proprietário. Tá? Então é isso, o grupo de vocês. Para cadastrar, é bem simples. Vocês vão apertar aqui no F5, esse botãozinho estrelinha, vai dar o nome para ele. Tá? Então vou pôr aqui treinamento. Clique em salvar, já defini então o nome para esse grupo. Tá certo? Tá aqui, se eu vir na edição, eu tenho aqui agora as permissões principais que eu vou estar fazendo no cadastro do grupo do usuário. Então nós dividimos aqui, ó, sobre cadastro de clientes, cadastro de produto, contas a receber e contas a pagar, a parte geral, um controle especial que seria para a parte do lote, validade de SNGPC. Aqui também temos cancelamento, temos caixa e parte de relatório, tá? Então isso aqui é um grupinho geral, tá? As permissões em cada módulo que a pessoa vai ter, alguma coisa que ele pode fazer. Então esse primeiro checkbox aqui, ó, cadastro de cliente. Dentro do cadastro de cliente, se a pessoa tiver permissão, aqui no módulo, ó, eu venho na parte de cadastro, tá? Então aqui eu posso visualizar a categoria, todas que estão aqui, tá? Vamos supor, vendas, vou ter o módulo. Às vezes vocês falam, mas está repetido aqui. É porque um é para relatório, o outro é para outro departamento. Ó, tá vendo? Caderno de oferta. Então aqui é um cadastro, provavelmente. O outro é o relatório. Então para você, de repente, ficar misturado, visualizar todas as categorias é difícil, então você vai pegar e vai selecionar assim, ó. Quero ver a parte de cadastro. Então tudo que é relativo a cadastro está aqui. Tá? E aí você vai definir se aquele módulo ele vai poder usar ou não esse grupo. Então eu ponho sim, né, no que vai poder, não nos que não vão poder, e assim por diante. Tá? Uma coisa importante que vocês devem observar, vamos supor, eu fiz o grupo balconista. Né? O grupo balconista eu vim, defini todas as permissões que a pessoa vai fazer na parte principal, fui no módulo, defini já o módulo, né? E eu queria replicar isso para o grupo novo, que é aquele outro balconista pleno. Eu venho aqui nesse botão replicar, permissões, e replico então para o grupo que eu quiser. Se fosse para replicar para esse que eu criei novo, eu marco ele e mando replicar. Então todas essas permissões que estavam aqui nesse grupo que é balconista, foi também o grupo treinamento. Se eu vim aqui na parte módulos, aquilo que eu defini lá veio para cá. Tá? Visualizando todas as categorias, eu tenho então o que foi liberado, tá certo? Só para mostrar aqui para vocês na apresentação, parte das categorias, né? As permissões que você pode liberar e bloquear. E aí, ó, no módulo, tá? Então aquela permissão que eu fui no módulo é a visão de cada módulo que eu tenho aqui. Eu tenho o módulo cadastro, operacional, financeiro, fiscal, relatório e assim por diante. Eu tenho esses menus aqui. Então, se eu definir que no cadastro eu vou poder somente fazer cadastro de produtos, mas dentro de produtos a parte somente do grupo.
ainda tem parte de fornecedor, empresa e cliente. Então o resto ó, nem ficou habilitado. Por quê? Porque eu defini nesse grupo dessa pessoa que logou que ela não tem permissão nos demais módulos. Então ele já nem aparece. Tá certo? E dentro de cada módulo, né, que foi liberado, eu vou definir essas permissõezinhas que vai falar aqui. Eu vou mostrar para vocês lá na minha parte do cadastro do grupo de usuário, para que vocês fiquem a par realmente de cada permissão aqui, para que serve ou deixa de servir. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Aproveita, já vai fazendo as perguntas, vai se manifestando aí quanto ao que nós estamos passando. Então, falando aqui na parte de cadastro de cliente, tem permissão aqui no módulo para ir lá cadastrar os clientes? Se eu vim aqui na parte de cadastro, clientes, tem? Tem. Então, o que pode fazer lá no cadastro de cliente? Pode incluir pontos de fidelidade? De repente, você cadastrou o cliente e ele é um cliente novo, você tem a parte de fidelidade aí, né? Incluir cada ponto que ele tem e trocar por um prêmio. Você pode incluir manualmente. Então, está marcado aqui sim. Dentro do cadastro do cliente, ele tem a parte que ele pertence à rota, para a parte de entrega. Pode alterar essa rota? Então, também está marcado. Pode incluir o cliente, né? Ou só pode alterar? Aqui, no caso, pode os dois. Pode alterar o endereço da pessoa? Poderia. Pode alterar o telefone? Também. Só que, nesse caso, está desmarcado. Tá? Pode cadastrar o endereço sem pesquisar CEP? A gente tem uma pesquisa, né, no cadastro de cliente, aquela parte onde você digita o CEP, dá um Enter, ele pesquisa automático. Deixa cadastrar sem pesquisar? Se tiver marcado, pode. Tá? Aqui eu tenho na parte do cadastro de produto. Aqui a permissão de alterar, incluir e excluir o produto é no mesmo lugar. Tá? Então aqui eu tenho a opção para alterar, incluir e excluir o cadastro de produto. Eu tenho o módulo do cadastro de produto aberto, eu consigo entrar, né, que seria esse desenho aqui. Então, o sistema vai mostrar, eu posso alterar, posso incluir e excluir o produto. O campinho comissão que tem lá na ficha do produto, eu posso alterar? Então, se estiver marcado aqui, eu vou poder. Incluir perdas. Lá no menu operacional, lançamento de perdas, baixar um produto por perdas, né, venceu. Posso fazer isso? Então, aqui está marcado que pode. Visualizar acompanhamento de produto. Então, eu vendi um produto, na tela de venda tem lá aquele acompanhamento, que é o Ctrl F5. Na ficha do cadastro de produto também eu tenho isso. Fica lá no menu utilitário, Ctrl F5. E aí, está marcado. Se eu posso visualizar as entradas, as vendas, os cancelamentos, né? Se tiver marcado que sim, eu vou poder ver esse acompanhamento. É legal a pessoa ver, porque de repente se precisa fazer um cancelamento, né? Já consigo, pelo acompanhamento, pegar o número do lançamento para depois excluir a venda. Pode alterar estoque mínimo? Para quem faz compra, né, a pessoa que seria do departamento de compra, ele poderia alterar o estoque mínimo. A pessoa que não mexe, o balconista, sei lá, a pessoa que não pertence a esse grupo, não vai ser necessário, então desmarca, não é para alterar o estoque mínimo. Permite alterar a validade do produto? Então, o produto vem com a validade, os lotes, né? E se eu precisar alterar essa validade, se tiver marcado que pode, eu vou poder. A mesma coisa a parte de visualizar o estoque do produto, tanto na parte de venda, enfim, os lugares de visualizar o estoque do produto, se eu posso visualizar. E também visualizar a comissão do produto. Tá? Então é só ir marcando e desmarcando. Quem tiver nesse grupo aqui, ele vai poder fazer essa permissão. Também tem o mínimo absoluto, que é para fazer a compra, a curva BC, né? E quando vai na parte do inventário e troca o estoque que tem lá, de repente você diminuiu ou aumentou a quantidade do estoque, se ele pede motivo na troca desse estoque. Então, é legal de repente pedir. Por que está mexendo no inventário? Pede motivo lá, ele vai mostrar esse motivo na hora de você puxar um relatório de inventário, né, de estoque. Pode alterar preço nas filiais? Então, se eu estou lá no cadastro de produto, preços filiais, se pode alterar os preços lá. Tá? Então, está aqui a marcação do checkbox.
Contas a receber e contas a pagar. Pode fazer a baixa de contas a receber? De repente a pessoa não é caixa, ela pode até apertar o F11 lá no contas a receber do cliente, porém ela não pode baixar. Mas se ela é uma pessoa que é do caixa, então deixa marcadinho baixar contas a receber do cliente. Permite efetuar pré-baixa? Também, se a pessoa vai baixar, né, pode fazer a pré-baixa. Agora, vamos supor, você pode falar assim, mas o caixa, ao invés dele fazer pré-baixa, ele tem que fazer a baixa. Então, você pode desmarcar o caixa, né, de fazer pré-baixa. Ele só vai fazer a baixa realmente. O balconista está lá no balcão, aí ele que vai montar essa pré-baixa, que é como se fosse uma venda, né, uma comanda, um modelo que vai pagar, e depois o caixa abre essa pré-baixa, que seria essa comanda, e baixa. Tá? Permite apagar contas a receber? Isso aqui está lá no contas a receber do cliente, está lá alguma coisa devedor. Às vezes importou do outro programa, veio para o Big e veio com alguma sujeira. Quer apagar? Pode apertar lá, acho que o F12, e apagar, desde que tenha permissão. Né? Depois tem relatório do supervisor bom dia, isso aqui é permissão que vai ser liberada com senha do supervisor, depois a gente vai ver isso. Algumas permissões daqui, tá? Ele vai exigir a senha normal e outra a senha do supervisor. Permite alterar o contas a receber? De repente eu quero alterar a data de vencimento, até o valor também altera. Alguns campos não é alterado, tá? Então, os que pode alterar. Se tiver marcadinho, vai alterar. E pode alterar e incluir contas a pagar? Então, a pessoa acabou de dar entrada, por exemplo. Já é para incluir contas a pagar? Se não tiver incluindo, de repente pode ser porque a permissão dela não está marcada. Então, ela tem que ter essa permissão. Tá? Então, nesse grupo de usuário que essa pessoa está, essa permissão precisa ser habilitada. Na parte geral, nós temos aqui alterar preço na entrada. Então, deu lá a diferença de preço, vai alterar no final? Está aqui marcadinho? Então, vai conseguir. Pode alterar quantidade na conferência da entrada? A pessoa da loja deu entrada, o escritório está conferindo. Se ele for ter a permissão, né, para alterar essa quantidade, que deveria ter, tem que estar marcado. Tá? Pesquisar o produto por nome. Está fazendo venda, não é para pesquisar por nome? Então desmarca. Isso também depende da configuração lá da filial. Se tiver marcado na filial que pode pesquisar por nome, vai depender também do grupo do usuário. Tá? Pesquisar o produto para fazer venda. Permite emitir redução Z? Pessoa que emite redução Z é pessoa que trabalha no caixa. O balconista não deve ficar emitindo uma redução Z, vamos supor. Então deixa desmarcado para aquele que é o balconista, mas no grupo do caixa deixa marcado que pode. Mas e o meu gerente? Se ele pode ir lá no caixa gerar uma redução Z, deixa então marcado também no grupo do gerente. Tá? Visualizar novidades do sistema. Sempre quando você entra, tem aqui do lado as novidades, né? O que aumentou de versão, de novidade, de alteração. Se tiver marcadinho, vai poder ver as novidades. Permite iniciar e finalizar a entrega. Isso aqui é a parte de quem trabalha com caixa. Então, nós vamos habilitar no grupo do caixa. Permite executar o atualizador. Isso aqui, na verdade, é aquela atualização que tinha antes pelo atualizador. Se a pessoa tinha permissão ali, ele atualizava a versão. Né? Agora, se tiver para não executar a atualização, deixa desmarcadinho. Aqui embaixo, na parte de controle de lote, validade, SNGPC, tem lá, permite alterar estoque de lote. De repente deu uma entrada diferente, ou tem que fazer um inventário, tem que acertar os lotes. Aqui está marcadinho que pode alterar o lote. De repente escreveu o lote com uma letra minúscula e lá no site está maiúsculo, às vezes dá divergência. Então, para alterar o lote precisa estar marcado esse checkbox. E a mesma coisa para ativar e desativar, né, o controle especial. Lá no cadastro de produto, os produtos que são de controle especial, se pode ativar e desativar isso. Se a pessoa não é do grupo que é farmacêutico, então essas duas permissões aqui você já pode tirar, né? Deixa só na pessoa que é farmacêutico. Então, para isso, você tem que ter um grupinho aqui, que seria o farmacêutico, e nele marcar as informações que são necessárias. Tá vendo? Nesse caso aqui, já tem algumas coisas que não está habilitado. Quando vai fazer um cancelamento, estou precisando cancelar,
vai pedir o motivo do cancelamento? É interessante pedir. Por que está cancelando uma venda? Então, vai solicitar desde que esteja marcado. Quando fez uma venda em dinheiro e tem que substituir para cartão, sei lá, era cartão débito, passou no crédito, se permite substituir o tipo de pagamento, então tem esse checkbox aqui, tá? Isso fica lá na parte do cancelamento de uma venda, nas informações adicionais. Permite fazer o cancelamento? Então, se pode fazer o cancelamento, também quer que pede o motivo, marca os dois. E cancelar a entrega? Foi feita a entrega pelo usuário 901, está lá pendente, vai poder cancelar a entrega? Então tem aqui esse checkbox também, para ver se a pessoa pode ou não pode. E aí na parte do caixa, tem lá se ela pode abrir o caixa, fechar o caixa, fazer sangria e apagar o orçamento. Se ela é uma pessoa que trabalha no caixa, o ideal é que não precise ficar marcado o apagar o orçamento, né? Que é apagar a cesta. E lá dá um delete, a cesta é excluída, a impressa que cancelou. E não é muito interessante deixar na pessoa que opera o caixa essa permissão, tá? Deixa na pessoa responsável da loja, tá? Então essas são as permissões principais. Na parte de relatório também. Pode imprimir o relatório? Pode visualizar, mas e imprimir? Está marcado que pode? Então vai poder. E exportar esse relatório? Também vai. E enviar para e-mail? Também vai. Tá? Então aqui as permissões básicas do grupo do usuário. Aqui na parte de módulos, né? O módulo que é a visão aqui de cada menu. E meus relatórios é a mesma coisa. Você foi lá, instalou um relatório novo, você define, né, se vai poder visualizar esse relatório ou não. Caso tiver não vai nem aparecer para ser visto. Esse grupo que eu estou é o grupo farmacêutico, né? Então tem alguns relatórios que não estão habilitados para ele. Ah, mas eu sou o grupo proprietário. Então vem aqui no grupo proprietário, na parte de módulos, de relatórios, né? Meus relatórios, deixa liberado tudo. Ok? A Feberni me perguntou a respeito por que não é bom deixar para o caixa excluir o orçamento. Para que você não fique desconfiando depois dessa pessoa. É mais fácil que a pessoa do caixa apenas receba as comandas e finaliza realmente, né? Porque você dá autonomia para ela excluir, aí depois, se ela querer agir de má fé, vai ter na impressora que excluiu, vai ter relatório que teve excluído, mas depois de que aconteceu já o problema, não adianta mais nada. Então é mais ideal que ela não receba essa permissão, mas para efeito de não ter que ficar desconfiando dela, né? Então as operações que são necessárias, ela vai estar habilitada. E essas que de repente, para não trazer desconfiança, vocês vão lá e bloqueia, tá certo? Assim você já evita um problema futuro. É mais para isso mesmo. Se você falar, não tem problema, porque eu checo sempre os relatórios, beleza, então deixa habilitado, tá? Isso vai da parte da administração mesmo de vocês. Bom, a Juliana está me perguntando a respeito do seguinte: teria como uma pessoa participar de dois grupos? Exemplo, ela é do gerente e ela também é farmacêutico. A gente não consegue fazer isso, tá? Então você vai ter que definir. Se ela é uma pessoa que é gerente e também é farmacêutico, então vamos definir que ela vai ser um farmacêutico. Aí no grupo farmacêutico, você vai lá e define as permissões que vai ser possível para eles, tá? Ah, mas eu tenho dois farmacêuticos. Um é só farmacêutico, o outro é farmacêutico e é gerente. Então, eu cria dois grupos farmacêuticos. Um farmacêutico pleno e outro júnior, sei lá. Você define dessa maneira, tá bom? Mas a pessoa não consegue ser de dois grupos, não. Se você tiver, por exemplo, dois balconistas, um faz algumas funções e outros faz outra. Então, você cria dois grupos balconistas, nenhum você vai dar permissão para ele e o outro para outro, tá? Aí é só ir lá no cadastro de usuário e ligar para ele. Bom, essa parte do grupo de usuário, vocês entenderam? Tem alguma parte que vocês gostariam de já perguntar? Porque aqui pelo treinamento eu vou já para o cadastro de usuário para a gente verificar, depois que cadastrou os grupos, como que é feita a ligação lá no cadastro de usuário.
Tudo tranquilo, né? Caso vocês queiram perguntar, vocês me fazem as perguntas aí, tá bom? Bom, então agora o próximo passo é no cadastro de usuário, né? Cadastro de usuário nós vamos ver a parte de como vai ser a inclusão e também as definições das permissões de rotina especial, que a gente chama lá de supervisor, tá? Então nós vamos ver aqui, na parte do menu cadastro, usuário, tem lá abaixo do grupo de usuário, o usuário propriamente dito, tá? Então nessa parte de cadastro de usuário, que é onde vocês vão cadastrar o nome das pessoas que vai operar o sistema. Seja para fazer cadastro, seja para fazer venda, seja para dar entrada. Então todo mundo que vai usar o sistema Big, você vai cadastrar aqui na parte dos usuários. Até mesmo os seus entregadores, tá? Às vezes o entregador não vai nem usar o sistema, mas ele é uma pessoa que precisa estar cadastrada aqui, vocês vão ver, como entregador sim. Porque aí ele vai aparecer na parte de quando iniciar a entrega, aparece o nome dessa pessoa lá. Se vocês tiverem o entregador como uma pessoa terceirizada, uma hora é um, outra hora é outro, você pode definir o nome do usuário como entregador mesmo. E na observação, quando iniciar a entrega, você põe o nome da pessoa, certo? Sobre a venda, né, o orçamento, quando for excluído, se pede senha de supervisor ou não. Vai pedir a senha de supervisor. Nós temos até aqui nessa parte que eu vou mostrar agora no cadastro de usuário, as permissões que seria de supervisor. Tá? E aí, se tiver habilitado que pode, a pessoa vai poder. Tá bom? Sempre quando for a rotina de senha de supervisor, ele vem lá escrito que é senha de supervisor na hora. Tá? Se vier escrito lá senha normal, então você só digita a senha que já dá certo. É sempre bom a pessoa que tiver na loja, né, no horário que está funcionando, sempre ter uma pessoa responsável. Tá? Então, às vezes, fala, não vou deixar permissão para o caixa. Beleza. Mas alguém que está lá trabalhando junto com ela, num período, tem que ter essa permissão. Tá? Então, você vai dar uma estudada, vai verificar os horários de turno e vai ver quem que vai ser a pessoa responsável para fazer, então, essa rotina, né, que vai depender da senha. Para cadastrar é a mesma coisa, né? Esse botãozinho novo, que é a inclusão, e aí você vai informar os dados necessários aí para a pessoa, tá bom? Aqui tem os dados pessoais, né? Vai ter o nome da pessoa, o endereço, o bairro, a cidade dele. Esse campo cidade, ó, é um campo que é obsoleto, ele vai ser removido, porque a gente podia digitar, por exemplo, aqui em Bebedouro, bebe, bebedouro, bebedou, e cada um digitava uma coisa, de repente se queria abreviar. Agora nós temos um campo que chama cidade. Aqui existe o cadastro da cidade, o IBGE, para nota fiscal eletrônica precisa estar esse campo preenchido. Tá? Então já costuma usar o nome do campo cidade mesmo. Tá? Coloca lá o CPF da pessoa, os dados necessários que vai ser preenchido aqui. O CPF, para quem é usuário do farmacêutico, por exemplo, que tem os controlados, tem necessidade de estar preenchido o CPF, tá? Até mesmo agora para fazer venda de farmácia popular, né, precisa do CPF e daqui da senha também da farmácia popular que está cadastrado. Então são os campos que você vai ter que ficar preenchendo. Ah, mas eu não queria preencher telefone, alguma coisa. Tá? Preenche o que for o máximo possível para você, para que você, numa necessidade, você já consiga pesquisar aqui e encontrar facilmente. Tá? Eu tenho aqui a parte da definição de percentual de comissão, que vai ser computada ao usuário. Aqui está falando que é 100%. O que significa isso daqui? Se você colocou lá um produto, né, que ele custa R$100, a pessoa vai ganhar lá 2% do valor da venda. Se ele vender, não der desconto nenhum, ele vai ganhar R$2. 2% de R$100, R$2. Tá? Só que aí vai depender da ficha do usuário, está marcado que ele ganha 100% daqueles R$2.
Se aqui tiver marcado 50%, que é um usuário aprendiz, né? Ele tem a comissão, mas ele ganha menos que um outro balconista normal, então você pode pôr 50% que ao invés dele ganhar R$2, ele vai ganhar R$1. Tá? Então essa porcentagem referente à comissão é a comissão líquida que obteve do cadastro de produto, a porcentagem que você definiu lá, e aí quantos por cento que ele vai ganhar daquela comissão lá. Aqui no caso, ó, se ele é vendedor, para acessar a tela de venda, se não tiver marcado como vendedor sim, não vai conseguir fazer a venda, tá? Então todo mundo que vai fazer venda tem que estar como vendedor igual assim. Do lado eu tenho a parte que é entregador. Então se faz entrega, na hora que você aperta lá 901, aperta F2 para iniciar a entrega, o que vai acontecer? Ele vai pesquisar aqui no cadastro de usuário se a pessoa é entregador igual assim, e aí vai aparecer o nome para ser selecionado, tá? Então tem que estar marcadinho, entregador igual assim, para quem for fazer as entregas. Aqui no caso, a gente está falando da definição do grupo do usuário. Lembra que nós falamos lá no cadastro do grupo do usuário que ele pode fazer? Então aqui eu liguei o usuário ao grupo de usuário. Então se ele é um usuário que vai pertencer ao grupo gerente, eu digito aqui gerente, ele vem para a parte do gerente. Deixa eu mostrar isso na parte prática. Para acessar o cadastro, fica aqui no menu cadastro, usuário, usuário novamente, tá? Aqui ele vem sem usuário nenhum. Se eu quiser pesquisar como é um cadastro pequeno, ele traz o usuário. Se eu quiser digitar aqui número 1 e pesquisar, ele traz apenas aquele usuário que eu digitei aqui embaixo, ou pelo código ou pelo nome, tá bom? Então, seguindo na sequência, né, eu venho aqui, o nome da pessoa, os dados necessários, né? Se ele é do grupo proprietário, eu coloco aqui. Ah, ele é grupo gerente, é grupo motoboy. É só informar aqui, aí ele vai passar a ter a permissão do grupo que está aqui, tá bom? Vou deixar o meu como proprietário mesmo, que eu estou usando o sistema. Na sequência, ó, existe a senha normal, que é para entrar no sistema, e a senha de supervisor, que é essa que vai ser para fazer essas permissões aqui, ó. As permissões de supervisor, a gente vai ver, é alguma coisa que é anormal. Por exemplo, dar desconto ao supervisor, que é além do necessário. Pode dar desconto ao supervisor? Pode. Então aqui eu tenho que deixar assim. Se tiver não, ó, não vai poder. Tá? Então coloca assim. Ah, eu posso estornar um contas a pagar? Foi baixado e quero estornar. Posso excluir um produto de orçamento? Colocou na cesta, o balconista, mandou para o caixa. Chegou lá no caixa, tem que excluir. Quem que vai excluir? Quem tem senha supervisor. E permissão de supervisor. Tá? Não é porque eu tenho a senha aqui que eu já vou ter a permissão, não. Tá? Vai depender do sim ou não que estiver aqui nessa parte. Tá bom? Então, tudo que for para liberar com senha supervisor, a gente vai definir aqui. Cancelar o item no contas a receber, né? Configurar relatório, atualizar preço no contas a receber, enfim, tá tudo aqui, ó. Alterar a data e hora da baixa do contas a receber, fazer lançamento de despesa com data diferente, tudo tem aqui. É anormal, precisa de senha de supervisor. Caso não tenha, não vai ser possível fazer a rotina, tá bom? Então essa aba aqui é a permissão de supervisor. E essa permissão de supervisor, de repente, ela pode ser para todos os balconistas, é a mesma. Então você faz NI1, tá? Então estou fazendo aqui no Carlos, e aí eu falo que eu quero replicar, ó, mesma coisa nesse botão replicar, e aí eu seleciono o usuário que vai receber essa mesma permissão. Então eu marco esses dois aqui, por exemplo, na hora que eu der OK, tudo que está aqui com sim ou não vai para aqueles outros funcionários também. Então isso já também me ajuda bastante, porque eu tenho um grupo de balconista, todos eles vão ter a mesma coisa de supervisor, né? Permissão de supervisor. Ah, mas um ou outro não tem a mesma. Então você faz NI1, replica para aqueles que são iguais, e aquele que for diferente você vai nele e altera, diminui ou aumenta as permissões conforme a necessidade. Tá? Então isso é muito importante. A parte do grupo do usuário está correta, e as permissões desse usuário na parte de supervisor está correta também.
ok? Continuando aqui, eu tenho então, se ele está ativo ou inativo. De repente a pessoa está de férias, você pode colocar ele como inativo. Então ninguém lá na parte da venda vai usar o usuário dele para fazer venda, para fazer nada. Por quê? Porque ele está como se fosse apagado. Então esse ativo é para isso. Apagado sim ou não. Desconto no contas a receber. Se a pessoa trabalha no caixa, ela precisa fazer a baixa e vai dar um desconto na hora da baixa, você tem então a porcentagem máxima que ela vai poder dar na hora da baixa. Tá? Então, de repente, você não está dando desconto na hora da venda, mas na hora da baixa, se o cliente pagar antecipado, você pode dar. Então, tem aqui. Ou mesmo se você quer abater um juro que está calculado lá, então você pega e dá como desconto, se bem que tem a alterar o retirar juro. Mas vamos supor que você não quer retirar o juro, que deu lá R$10 de juros, você quer cobrar 5, 6, então dá um desconto na proporção que fique abaixo. Não é legal vocês ficar vendendo sem desconto e depois, na hora da baixa, baixar e dar o desconto na baixa. Por quê? Porque o valor que você está pagando de imposto é o valor bruto, né, da venda que você fez lá no caixa. E se você estiver dando desconto, você está acabando pagando o imposto sobre desconto. Então, o desconto aqui realmente é numa hora de abater um juro, ou mesmo um cliente que está muito devedor, aí você faz essa política de desconto na baixa. Então, se tiver permissão, né, a porcentagem máxima que tiver aqui é o que a pessoa vai poder fazer. Esse troca-senha no próximo logo funciona da seguinte maneira. Você acabou de cadastrar uma pessoa. Você não tem necessidade de fazer uma senha para ela, ou então de pedir para ela vir aqui no escritório, para ela digitar a senha aqui no lugar da senha, para ela poder ter essa senha. Então você pode pôr aqui, ó, usuário 1, põe senha 1, supervisor senha 1. Troca a senha no próximo logo. O que vai acontecer? Quando a pessoa estiver entrando no sistema, você avisa ela, ó, seu usuário é número 1. E aí a senha 1 também. Depois você troca aí na hora. Então, na hora que for logar, o sistema vai pedir, ó, venceu sua senha, troca a senha. Então, ela vai pôr lá a senha atual, o número 1, e a senha que ela vai querer que seja agora, valendo mesmo, a outra senha. Se vocês estiverem acontecendo de ter que trocar a senha de tempo em tempo aí no sistema, é porque a pessoa que está nesse cadastro, ele está como também pessoa que é farmacêutica. Está ligado lá na configuração da filiais como um farmacêutico. Então, o farmacêutico, por lei, aqui na parte da Anvisa, no caso de São Paulo, da Covisa, eles precisam, nosso sistema precisa estar assim. De tempo em tempo, o farmacêutico tem que trocar a senha. Então, essa rotina é para quando é cadastro de usuário novo e também acontece de tempo em tempo na do usuário que é farmacêutico. Tá? Alguma observação você pode definir. A parte da filial que pertence a essa pessoa é muito importante, porque de repente você quer puxar um relatório de premiação por produtividade somente dos funcionários da loja 1. Então ele vai olhar aqui, quem é o funcionário da loja 1? Então dá para identificar também. Às vezes você tem um número grande de loja e de funcionários, para identificar qual é a filial, amarra aqui a filialzinha que ele pertence, tá certo? Parte de dados, de trabalho, ó, tem a data de emissão, data de emissão, o PIS da pessoa, o número da carteira de trabalho, conta corrente, tem a parte do banco, celular e a senha da farmácia popular. Tá? Então essa parte é a parte principal. Se você tiver aquele leitor de biometria, você pode obter o digital também da pessoa aqui. Tá? Clicando em obter, ele vai ler o leitorzinho e vai gravar a biometria da pessoa. Depois é só clicar em salvar. Então sempre quando for usar o sistema, ao invés de ficar digitando a senha que está aqui, ele passa a biometria. Tá? Também serve para o cliente. Tá? Essa biometria, lá no cadastro de cliente, tem um campinho biometria. A parte principal seria isso. Aí vem na parte supervisor, que a gente comentou. Excluir produto de orçamento, tornar baixa, devolver sem estoque, desconto supervisor, cancelar item de entrega de contas a receber, atualizar os preços lá na contas a receber, taxas de parcelamento, enfim, tudo aqui. O que dá para fazer de anormal? Ó, liberar venda para cliente com cheque devolvido, se o cliente ultrapassou o limite, para cliente bloqueado, tá? Se poder vender, vai exigir a senha supervisor. Caso ele tiver permissão, sim, e senha, vai poder fazer. Caso contrário, não vai.
A senha da Farmácia Popular é a senha que está lá no site da Farmácia Popular. Então, sempre quando vai fazer a venda, o nosso sistema ele conversa lá com o site, informando, ó, estou com o usuário tal, que tem a senha tal, né? O CPF da pessoa tem que estar preenchido e a senha lá na farmácia. Então, essa senha é a senha lá na Farmácia Popular, não é a senha do sistema, não. Pode ser que a senha seja a mesma na Farmácia Popular, tá? Porém, é a que está realmente lá no site. Se tiver diferente, é essa do site que põe ali, nessa parte principal aqui, né? Eu estava explicando para vocês sobre a senha, né, que nós passamos. A senha do supervisor depende de estar aqui com a permissão do supervisor, tá? Se eu tiver liberado aqui, mas não tiver senha do supervisor preenchida, ele não vai funcionar. Se eu tiver senha do supervisor, mas não tiver aqui liberado, também não vai funcionar, tá? Então é isso que vai valer. Está marcado como sim na permissão e a senha também preenchida, ok? Depois nós temos dentro do cadastro de usuário uma parte que vocês podem definir meta para o usuário. Tá? Assim como vocês têm lá no cadastro de grupo de produto, a meta de venda do faturamento da loja, você também tem por funcionário isso. Então se você quiser definir uma meta para ele poder estar vendendo, é interessante. Tá? Então é possível definir as metas de venda por grupo, no caso no cadastro do usuário. E essas metas podem ser acompanhadas através daquele relatório que nós temos da análise de venda de vendedor versus grupos de produto. Tá? Então, onde que fica? Na parte metas por usuário. E aí você vai falar quanto que é que ele tem de que atingir, né? Essa meta aqui é em reais, tá? R$ 50 aqui tá por meta. E aí, se ele vender R$ 50, ele vai atingir a meta e vai mostrar. O relatório é esse aqui, ó. Então, lá na ficha do grupo do usuário teste, nós definimos lá, no grupo diverso era para vender R$ 100, no genérico 350, na perfumaria 50 e assim por diante. Então, a meta era para vender 1.250, essa pessoa. No período que a gente analisou, o valor bruto que ela vendeu foi esse, tá? 2.334. Ela deu R$ 915 de desconto, seja ele automático ou manual, tá? Então, no geral, o produto que preço bruto era
2.300, deu isso aqui de desconto, em porcentagem deu isso daqui. Venda líquida, então, ela vendeu 1.418. Então, ela realizou 113% da meta, que era 1.250. Tá? E quanto custou essa mercadoria que ela vendeu? Isso que é bem importante vocês terem também. Por quê? Porque mediante o que a pessoa vende, se ela vendeu, por exemplo, igual está aqui, 1.400 e custou, aqui provavelmente o nosso banco está com problema, né? O custo está maior do que a venda. Custou R$1.700 praticamente que eu vendi. Tá? Então, se a minha meta era 1.250 e eu vendi ainda 1.400, né? Tá certo que eu vendi mais que a minha meta, porém não cobriu nem o custo do que eu vendi. Tá? Qual foi o lucro bruto que teve aí? Foi negativo, ó. Então ficou negativo 280. Tá? Mas isso aqui é porque a minha base está errada. Vocês têm as vendas de vocês, né? Tudo que vocês vender tem o custo de quanto você pagou. Nele pode estar incluso os IPI, o ST, enfim, descontos, né? Então, quanto custou? Então aqui você sabe se essa pessoa está te dando um lucro ou um prejuízo ela trabalhando com você, se ela só é balconista. Aqui já dá a quantidade de cupons, né, que a pessoa vendeu. O ticket médio, então, quanto que vende de ticket médio? Nesse caso desse usuário, nesse banco aqui, deu R$18, R$19 praticamente. Tá? Tem a unidades vendidas que a pessoa vendeu, a média de unidades por cupom e a unidades média também que foi vendida. Então, é um relatório bem interessante depois para vocês usarem. Tá? Vou mostrar aqui na parte prática onde é que você pega esse relatório aí. Então, vem aqui em relatório, vendas, análise de vendas versus grupo de produto. Então, aqui eu tenho esse relatório. Aqui no meus relatórios, acho que eu tenho esse relatório também novo. Que é o vendedor e produto. Para isso, você tem que ter instalado ele, né? Ele é um relatório uma visão mais nova, né? Pode exportar, fica mais avançado esse relatório. A Vanessa falou que você não conseguiu me ouvir, Vanessa. Que parte que você não conseguiu ouvir? Eu disse que eu tinha vindo aqui, né, para mostrar aqui relatório, vendas, análise de venda de vendedor versus grupo de produto. Ou menu relatório, meus relatórios, vendas, vendedor e produto. Tá? Então isso aqui é bem interessante para vocês terem, né? Qual era a meta, quanto que ele realizou e depois qual que foi o lucro disso. Boa tarde, Vanessa. Se você, no caso, não tem áudio, você pode ficar digitando. Esse treinamento, praticamente, nós já estamos terminando ele, tá? E você depois pode pegar o vídeo desse treinamento, após o pessoal subir ele lá para o site. Você vai entrar no Central de Relacionamento, pesquisar por webinar, e aí procura por cadastro de usuário. Webinar de cadastro de usuário. Aí lá você vai ver isso tudo que nós passamos agora. Bem rapidamente, ó, aqui no cadastro de usuários, a gente pode ver as permissões do supervisor que eu passei, a meta por grupo, a comissão é um outro treinamento que fala sobre comissão e aqui a gente vai ver a tabela de comissão que cada usuário pode ter. Então, ao invés de ficar colocando na ficha do produto apenas, eu tenho a tabela de comissão. Tá? Então, só para saber, esse grupinho que tem aqui comissão, você vai definir em cada filial que esse usuário vai usar tal tabela de comissão. Para o balconista nível 1, ele está uma porcentagem. Para o nível 2, outra porcentagem. Para a perfumaria, outra. Depois eu venho aqui, então, ligo no usuário que tabela que ele pertence. E para fechar, eu tenho essa parte que é a aba integrações.
que isso daqui é só para o pessoal que dá Multidrogas, uma rede de drogarias, que eles têm um código cada usuário tem um código e eles precisam ter esse código preenchido aqui, tá? Então, para vocês que são os clientes que não é multidrogas, não precisa nem preencher nada aqui não. Aí, pessoal, como a gente tem sempre no final dos treinamentos falado do Big Indicador e Big Treina, os módulos que nós temos que vocês podem estar adquirindo também. O Big Indicador, se você quer analisar um indicador, por exemplo, de meta por usuário, ou do faturamento da loja, ticket médio, dá para você visualizar isso através de gráfico. Né? Uma visão mais prática, mais nova, que você contratando essa parte, você consegue ver através de celular, notebook, onde você tiver, que internet você tiver, você vai conseguir ver esses dados, porque a gente pega, através da comunicação, vem para o nosso data center, que fica em nuvem, né? E aí vocês, através dos seus dados, qualquer lugar que você tiver, você consegue acompanhar esse indicador. E o Big Trainer, no caso, seria os treinamentos que a gente pode estar fazendo com vocês, seja um webinar somente para você, drogaria que contratou uma parte que você queria ter, ao invés de ficar entrando no atendimento online, você pode falar, eu queria contratar um treinamento webinar para mim dessa ferramenta. E aí nós ministramos. Eu queria que o consultor viesse na minha loja para ver o que pode ser melhorado na parte de compras, enfim, parte financeira, o modo avançado que tem lá. Aí você contrata, a gente vai, tá bom? Então são as duas novidades que nós temos aí desde o ano passado para cá, que nós passamos nos treinamentos. E vocês querendo esta parte, vocês podem deixar a sua manifestação aí, que o pessoal do comercial depois entra em contato. Ou se vocês mesmo quiserem já entrar em contato, o e-mail lá é comercial@bigsystemas.com.br. Então bem facinho, comercial@bigsystemas.com.br, tá? E aí eu termino o treinamento hoje. Essa parte que eu tinha que passar para vocês, a parte de cadastro de usuário, era bem isso daqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação que eu não passei, que você gostaria de tirar, agora é o momento. Fique à vontade para fazer alguma colocação aí, uma pergunta. Vocês estão meio quietinho, não tem pergunta? Se tiver, já pode levantar a mãozinha aí, né, clicando nesse botãozinho, ou digitando. O treinamento praticamente nós levamos 1 hora aí, tá? Vou até colocar essa carga horária para os próximos treinamentos, que não vai passar muito disso, né? 1 hora, 1 hora e meia. Foi a primeira vez que nós ministramos esse treinamento de cadastro de usuário. A gente procurou fazer um treinamento mais curto, tá, para vocês. Algumas rotinas que realmente envolvem mais tempo, aí vai depender realmente da rotina. Mas essas rotinas que de repente é um pouco mais difíceis, nós estamos já colocando para vocês aprenderem via webinar. É mais fácil de você ficar entrando no atendimento e tirando a dúvida via chat, né? Tá? Então sempre vocês vão participando para que realmente fique craque nas rotinas do sistema. O balconista, né? Vocês estavam perguntando o que ele precisa ter de acesso. Geralmente ele vai fazer o quê? Venda. Se ele for dar entrada, marca a parte de entrada. Se ele for fazer algum cadastro, depende do que ele for fazer. Você vai ter que ficar liberando lá no grupo do usuário, né? Essas permissões. Geralmente quando o pessoal faz o cadastro, faz a implantação, ele já define, né, um grupinho padrão nosso, que é balconista, caixa, proprietário, entregador, e aí neles tem as permissões. Mas isso, igual eu falei, você vai ter que vir aqui no grupo do usuário
e analisar esse grupo dessa pessoa, as rotinas que ele faz. Primeiro de tudo, você tem que ver que rotina que ele faz para mim. Aí você vai liberar aqui como parte de cadastro, parte operacional, que é fazer venda, fazer entrada, fazer remanejamento, devolução para fornecedor, enfim. Cada menu desse que ele for fazer, você vai ter que liberar, tá certo? Não tem como. Se você, no caso a pergunta aqui, seria possível permitir ao usuário que o desconto dado, né, no contas a receber seja apenas no juro. Não, se você colocar lá a permissão de desconto, ele vai conseguir dar na hora da baixa, independente se é com juro ou sem juro. O máximo de porcentagem que você definiu ali. Se for só para retirar o juro, tá? Existe lá na baixa o Ctrl F10. Aí você retira o juro totalmente. Mais alguma pergunta? Sim, aí lá no caso, você para retirar todo o juro que estiver aparecendo lá, você aperta o Ctrl F10. Deixa eu confirmar aqui se é essa. Retirar juro, isso, Ctrl F10. Então, se estiver marcando aqui, o total 100, multa, se tiver multa também, R$ 2, e juro R$ 1, total 13. Se você der o Ctrl F10, vai ficar só com os R$ 10 do valor da venda. A multa e juro você libera e recebe somente os 10, tá bom? Mais alguma coisa? Se for, aproveita o tempo, senão eu vou dar o treinamento por encerrado. Bom, pessoal, então mais uma vez a Big agradece, né? Em nome da Big, agradeço a todos pela participação no treinamento e esperamos vê-los nos próximos treinamentos aí para vocês administrar suas dúvidas, esclarecer as dúvidas, né? E realmente usar o sistema dando para você um retorno bem viável. Uma boa tarde a todos, até o próximo treinamento.